E o nosso Saúde e Informação hoje com uma matéria imperdível. Você não pode sair daí. E o nosso Saúde e Informação, como prometido, vocês pediram e a nossa pauta sobre enxaqueca vai continuar. E é com ela, claro, a doutora Aline Turbino, que é a neurologista, que foi muito esclarecedora no nosso primeiro programa. E hoje nós vamos continuar, né, doutora? Tudo bem? Tudo bem. Foi um sucesso, viu? Muitas perguntas, é isso que a gente precisa, né? Ter um programa esclarecedor sobre as doenças e saber falar sobre elas, né? Agora, hoje, nós vamos abordar a enxaqueca crônica com insônia, fibromialgia, a depressão e esse risco de suicídio, doutora. Quero que a senhora explique muito bem, porque nós tivemos muitas perguntas sobre isso, né? A enxaqueca relacionada com essas doenças. Então, é com você. Então, o processo inflamatório, né, dessa liberação, desse excesso de liberação de substâncias que causam inflamação cerebral são capazes de mudar o nosso comportamento e causar ativação de múltiplas áreas do cérebro que são responsáveis por esses sintomas. Então, com frequência, os pacientes que têm dor crônica por aquele processo de mais de 15 dias de dor no mês apresentam, por exemplo, alterações em regiões do cérebro que predispõem eles a terem insônia ou terem dificuldade de dormir. O processo de dificuldade de dormir gera dificuldade de concentração, gera falta de memória nesses pacientes e gera com que eles já acordem cansados, por exemplo, pela manhã. E essa enxaqueca, ela é desencadeada de onde, doutora? Assim, como começa isso? Então, a gente tem uma predisposição genética. Genética. Tá. Então, se existe só um dos pais que é acometido, a gente tem uma prevalência, uma predominância nesse paciente, uma chance de 50% de ter o gene para a enxaqueca. Se existe o pai e a mãe, são 75% de chance desse filho possuir a enxaqueca, né? Esse gene predispõe esse cérebro a uma hipersensibilidade a diversos estímulos do nosso dia a dia, que ele manifesta essa hipersensibilidade com o processo inflamatório que vai gerar dor. Doutora, a gente consegue detectar esse problema de pequeno? Ou não? Sim. Às vezes tem, né? Eles falam assim, tô com uma dorzinha de cabeça, tudo. Sim, existem crianças com a enxaqueca. Sendo que o pai, né, tem fortes dores. Sim, só que a fase mais comum de ser detectada é depois, principalmente da menstruação, por conta do estrogênio. Então, é muito comum, as crianças podem apresentar antes dos 10, 12 anos antes da menstruação, meninos, meninas, mas na mulher é marcado após o período menstrual, quando eles já começam também a conseguir explicar melhor os sintomas. Então, não é que criança não tem. Criança tem dor de cabeça, inclusive é um sintoma frequente, mas muitas vezes eles têm dificuldade de passar como é a dor, como que acontece quando eles são pequenos. Mas existem crianças com enxaqueca, assim, com diagnóstico, elas merecem o tratamento. Não tem absolutamente nada a ver com estar sempre no computador, aquelas brincadeiras que fazem direto isso, né? O computador, o telefone, o celular, isso... Também o óculos, enfim. Então, na verdade, existe sim a intolerância à luz dos pacientes que têm o gene da enxaqueca. Então, o excesso de luminosidade pode sim desencadear mais dor. Então, isso é real, né? Quando a gente fala assim, olha, não fique tanto no computador, não fique tanto no videogame, por exemplo, porque o excesso de luminosidade, não seria só do computador e do videogame, mas do sol, por exemplo, poderiam sim desencadear mais dor, pela hipersensibilidade desse cérebro ao excesso de dor, ao excesso de luz. Certo. Olha, estou recebendo várias perguntas aqui no meu e-mail dos tratamentos e é bom que a senhora fale relacionado com o suicídio. Então, um processo inflamatório gerado cronicamente é capaz de modificar, causar alterações, né, tálamo-corticais, que a gente fala, em áreas do cérebro específicas que são grandes responsáveis pelo comportamento. Então, possuir essa hiperatividade cerebral nessas áreas específicas causa alterações de humor, causa, assim, tendência maior à depressão, a transtorno ansioso, à bipolaridade. Esses pacientes têm uma taxa de suicídio 3 vezes maior do que da população em geral. Doutora, em relação a esses fatores psiquiátricos, o tratamento é específico, certo? Sim, então tratar a enxaqueca crônica faz parte desse processo de melhora desse paciente, porque a gente vai parar de fazer esse processo de hiperativação e hiperinflamação desse cérebro. Só que a gente conta sempre, né, com o neurologista que faz esse processo, certo, e muitas vezes com apoio psicológico e até mesmo em alguns casos psiquiátricos. Quanto antes diagnosticar que é uma enxaqueca crônica,
melhor, né, para que possa fazer todo esse processo, né, doutora? Perfeito. Então, o tratamento precoce é hoje o principal a ser feito para esse paciente. É indicado pela Academia Brasileira e Americana de Neurologia tratar qualquer paciente que tem enxaqueca por mais de 3 dias no mês. A gente sabe que a tendência do paciente que não é tratado é piorar em frequência e intensidade com o passar dos anos. Então, caso então você está nos assistindo, um assunto muito esclarecedor com a doutora, a senhora está sendo muito clara, porque é justamente essas perguntas que estão vindo. Eu tenho enxaqueca 3 vezes no mês, muito mais do que isso. Já está com uma enxaqueca crônica? Pelo que a senhora está explicando, senhora não, né? Você... ela já tem essa enxaqueca crônica, né? Na verdade, ela tem uma esporádica, que a gente fala que, se não tratada de forma adequada, tem uma tendência no decorrer dos anos de piorar em frequência e intensidade e se transformar numa crônica. Então, não existe enxaqueca que começa como crônica, existe aquela esporádica que não é cuidada e vai evoluindo para esse formato de possuir mais de 15 dias de dor no mês. Então é sempre bom você procurar sempre um bom médico, né? Doutora Aline está aqui à sua disposição, pode mandar suas perguntas, ela vai estar participando ao longo do nosso Saúde e Informação outras vezes, com absoluta certeza. Muito obrigada pela sua participação, viu, doutora Aline Turbino? Ela é neurologista e o nosso Saúde e Informação sempre cheio de coisa boa. Volta já já.